Olá, meus irmãos, que a graça e a paz da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja convosco. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos devocionais nos Salmos de Romagem. E hoje, com a graça de Deus, nós estaremos meditando o Salmo de número 121. Eu quero pedir gentilmente que você possa abrir as Sagradas Escrituras, chamar aí a sua família e juntos, esperando que o Espírito fale conosco, que sejamos edificados desse texto tão conhecido da igreja, que é um salmo que trata sobre o peregrino. Então diz assim a palavra do Senhor: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Deixe primeiramente relembrá-los aqui sobre o que vem a ser os Salmos de Romagem, esses salmos que nós estamos meditando em nossas devocionais. Os Salmos de Romagem são uma pequena coleção de salmos que vai do 120 até o 134. Então é uma coleção menor dentro da coleção maior do Saltério, que tem 150 salmos. Estes salmos eles eram cantados, na sua grande maioria, pelos peregrinos israelitas. Lembre-se que os israelitas eles iam 3 vezes ao ano até Jerusalém. Iam lá para quê? Iam para adorar a Deus, pois o templo estava lá, a Arca da Aliança, que era uma espécie de uma personificação da presença de Deus na terra. Então eles iam para louvar a Deus e iam também para participar das festas deles, que era a festa da Páscoa, Tabernáculos e a festa de Pentecostes. E eles iam então cantando, iam adorando, iam extravasando as suas emoções. Tem muitos salmos que a gente conhece desta coleção, quando o salmista, por exemplo, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é um salmo de romagem, eles estão indo, viajando, rumo a Jerusalém, e era uma alegria, apesar de ser uma viagem muito difícil. Também nós temos um salmo que fala, se não fosse o Senhor, Israel que o diga, ou seja, se não fosse Deus para nos livrar e estar conosco, o que seria de nós? Então eram salmos assim muito conhecidos do povo de Deus, no qual eles iam ali cantando, expressando a Deus a sua gratidão e o seu auxílio. E aqui, meus amados irmãos, neste salmo aqui em específico, nós temos o salmista diante de uma iminência de fazer uma viagem. Ele estava indo para Jerusalém, então ele clama a Deus por socorro, ele pede a Deus que o ajude em meio a essas viagens. Por quê? As viagens que os peregrinos faziam, elas, ainda que gratificante ir para a casa do Senhor, mas eram viagens cheias de dificuldades. Eles tinham problemas climáticos, durante o dia muito sol, durante a noite a temperatura já caía abaixo de 0, então eles poderiam ficar doentes assim com muita facilidade. Havia também problemas relacionados à própria estrada. Imagine uma multidão de peregrinos, mulheres, crianças, idosos, homens, animais levando comida, levando pessoas, e de repente uma pessoa daquela, ela tropeça numa pedra, e ela cai, ela se machuca. Então, tudo isso requeria um certo cuidado, uma certa atenção. Então, tinha um problema relacionado a isto, tinha problema também relacionado a feras, animais que eles poderiam encontrar ao longo da viagem, e também problemas em relação às emboscadas que os assaltantes faziam, aproveitando o ensejo que estava indo muitas pessoas para Jerusalém. Então, eles ficavam de tocaia e acabavam, então, assaltando aquele povo. E aí diz
diante de tudo isso, o que o salmista tinha que fazer? Ele tinha que clamar a Deus por socorro. E aqui neste salmo, Salmo 121, que é o salmo do peregrino, ele vai fazer isso. Imagine que ele está ali às portas junto com o povo para ir para Jerusalém, sabendo que tudo isso pode acontecer. Então ele clama a Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, que logo aqui no versículo de número 1, o salmista ele começa mostrando duas atitudes que ele tomou. A primeira atitude diante dessa iminência, dessa viagem, é que ele pondera, ele medita em relação à sua situação. Ou seja, ele está prestes a viajar, ele sabe que a viagem é difícil, então ele para e ele medita e ele analisa o que ele pode passar. Mas em segundo lugar, ele não fica apenas nessa análise contemplativa, mas ele vai até aquele que pode socorrê-lo, até aquele que pode ajudá-lo, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, olhe para o versículo de número 1, o salmista começa assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, vejam que a primeira coisa que ele faz, como se ele estivesse olhando para o horizonte e pensando, sabe aquele momento que você aquieta a sua alma, mesmo em meio a um turbilhão de problemas, mesmo em meio a uma situação que você já está prevendo que aquilo pode acontecer, então ele eleva os seus olhos para os montes. Ele coloca os seus olhos no céu e ele ali começa a meditar sobre a sua situação. E aí ele diz: de onde me virá o socorro? Irmãos, o salmista aqui já está nos dando uma dica muito pertinente. Nós temos que aquietar o nosso coração em meio às adversidades que nós passamos e ponderar e meditar e aquietar para que a gente saiba o que fazer. A primeira coisa que temos que fazer é saber em que pé estamos, qual é a situação que nós estamos passando, qual é o problema que você tem passado. É um problema conjugal? É um problema com seus filhos? É um problema financeiro? É um problema em relação à sua saúde? A primeira coisa é você saber o que está acontecendo. Mas o salmista, ele não fica apenas na contemplação do problema, mas agora, uma vez que ele tem ciência disso, ele vai até aquele que pode solucionar. Então ele diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, para o salmista, o socorro dele, diante desta peregrinação, na tentativa de chegar até Jerusalém para adorar a Deus, o socorro vem do Senhor. O socorro vem daquele que é o Deus pactual, o Deus que fez uma aliança com o seu povo, o Deus que cuida de nós. E veja que ele faz questão aqui de mostrar quem é esse Deus. É o Deus que fez o céu e a terra. Aqui nós temos duas palavras que ela abrangem de uma forma macro e micro tudo aquilo que existe no mundo. Lá no Novo Testamento nós temos a palavra universo, que é a palavra cosmos, que diz respeito a tudo. Mas no Antigo Testamento não, mas aí ele usa um merisma. Ele diz: olha, o Deus que eu busco socorro é o Deus que fez o céu e o Deus também que fez a terra. Em outras palavras, é o Deus que fez todas as coisas. Meus irmãos, o salmista está mostrando para nós aqui a atitude que nós devemos tomar em meio às adversidades. Vejam que ele poderia ter tomado outras atitudes que não seriam sábias. Ele poderia, por exemplo, simplesmente ficar olhando para si mesmo. Sabe aquele momento, eu não sei se isso já aconteceu com você, aquele momento que você, em meio a uma dificuldade, ou até uma dificuldade que você está criando na sua mente, você começa a olhar para si com autopiedade, com autocomiseração, você começa até a chorar. Eu lembro uma vez que eu comecei a criar uma coisa na minha mente, que eu até chorava das pessoas ficarem com dó de mim, das pessoas se condoerem de uma situação que nem existia. Então, o salmista não faz isso, ele não fica olhando para si, mas o salmista também, ele não fica olhando simplesmente para as circunstâncias.
Era difícil a viagem, teria muitos problemas, mas o salmista, ele aproveita o ensejo para olhar para Deus, para clamar o Senhor, para olhar para o alto. Essa é a ideia aqui: elevo os meus olhos para os montes. Então, em todas as situações adversas que venhamos passar nessa terra, olhe para o alto, olhe para Deus. Tem uma história antiga que conta a história de um rei. O rei havia comprado um colar de pérolas para sua filha, mas só que ao amanhecer, aquele colar sumiu, desapareceu. E conta ali a lenda que alguns passarinhos vieram, pegaram aquele colar de pérolas e levaram embora. Então o rei, frustrado com aquela situação, ele mandou avisar em todo o seu reino que quem achasse aquele colar de pérolas ganharia uma recompensa e ainda teria o favor do rei. Então todas as pessoas começaram a ver naquilo uma oportunidade de mudar a sua vida, de ganhar um dinheiro fácil, e começaram a procurar. E numa certa ocasião, um jovem que vinha passando ao lago de uma lagoa, um lugar que ele passava todos os dias, indo e vindo da sua casa, de repente, alguma coisa começou a chamar a sua atenção. Ele olhou para aquela lagoa e viu um brilho, viu alguma coisa brilhando, chamando a atenção da sua vista, e quando ele olhou, ele viu que era o colar de pérolas. Ele pensou: estou feito. Então ele pegou alguns arbustos, pegou alguns paus que estavam ali perto, colocou lá naquela lagoa e veio puxando, achando que estava vindo com aquela pérola. Mas quando chegou perto, viu que não tinha nada. Então ele pegou, tentou de novo, e por várias tentativas ele não conseguia trazer aquele colar. Colocou a sua mão, depois colocou outra, depois entrou dentro daquela lagoa, mas por mais que ele tentasse, ele não conseguia trazer aquele colar de pérolas. Então, quando ele menos esperava, um senhor estava vendo tudo que ele estava fazendo, as suas tentativas, e aquele senhor virou para ele e falou: eu posso te ajudar? E ele pensou: como que ele vai me ajudar? Eu, um jovem, estou aqui colocando todos os meus esforços para entrar nessa lagoa e não consigo tirar, ele vai conseguir? E aquele senhor disse de novo: eu posso te ajudar? Até que ele falou: pode. O que o senhor pode fazer por mim? Olhe para cima. Como assim? Olhe para cima. E de repente, quando ele olhou para cima, ele viu que aquele colar de pérolas, na verdade, ele estava em um galho de uma árvore. E o que ele estava vendo ali, naquela lagoa, era simplesmente o reflexo daquele colar. Ou seja, a moral da história é que muitas vezes nós ficamos presos nas circunstâncias do mundo, nessas questões que ainda que são reais, que ainda que nos trazem dor, mas nós temos que colocar os nossos olhos no Senhor. É dele que virá o nosso socorro. Agora vejam, meus irmãos, a partir do versículo 3, que várias promessas o Senhor vai fazer para os peregrinos. Ele diz no versículo 3, ele, ou seja, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem ou tropecem. Lembra do que eu falei dos salmos de romagem? Que eles poderiam tropeçar numa pedra e cair? Ele diz: o Senhor, olha, em meio a essas viagens, o Senhor não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ou seja, o Senhor não vai cochilar, o Senhor não vai tirar uma soneca ali. Por quê? Porque Ele guarda o seu povo. O que temos aqui do versículo 3 em diante é o salmista, ele conversando consigo mesmo. Não sei também se você já passou por isso, aqueles momentos que você aquieta o teu coração e o Senhor te ilumina, e ali você começa a pregar para você mesmo o que Ele está fazendo. Ele contempla o que Ele pode fazer, o que Ele pode passar, e aí no versículo 3 ele diz: olha, Deus não permitirá que os teus pés vacilem, Ele não dormirá aquele que nos guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então, assim como era difícil o sol escaldante do deserto, ele está dizendo: olha, durante o dia estas coisas não vão te molestar, e durante a noite também a lua.
o Senhor te guardará de todo o mal. Mal aqui, quando o salmista coloca no versículo 7, ele está abrangendo, ele está colocando todos os males físicos, mas ele também está colocando o próprio mal como sendo uma personificação do maligno. Lembra quando o Senhor Jesus, lá na sua oração, ele diz: Senhor, livra-nos do mal. Então mal aqui, tanto o mal físico, mas também o mal moral, o mal que vem da parte do diabo, melhor dizendo, a tentação, as coisas que vêm da parte dele. O Senhor te guardará de todo o mal e guardará a tua alma. Por que guardar a nossa alma? Em meio a essa peregrinação, não havia apenas a iminência de problemas físicos, não apenas de cair, de pegar uma insolação ou qualquer outro problema, mas havia também o problema também do povo se perder, do povo acabar esquecendo-se de Deus, do povo apostatar da sua fé. Então o Senhor está dizendo: olha, em meio a esta peregrinação, eu vou guardar vocês de todo o mal e vou guardar a alma de vocês. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Desde a saída deles, da onde eles estavam, até Jerusalém, a saída deles de Jerusalém voltando para a sua cidade, ou seja, a saída e a entrada deles seria um momento de guarda da parte de Deus. Observem, meus irmãos, que 6 vezes nós temos aqui uma palavra que é muito enfática no texto, que diz respeito ao Senhor guardar o seu povo. Ele diz no verso 4, é certo que não, versículo 3, no final, aquele que te guarda, versículo 4, é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O 5, o Senhor é quem te guarda. O 7, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. E o 8 diz que o Senhor guardará a tua saída. O que o salmista quer mostrar para nós, meus irmãos? Não quer dizer que nós, que somos também peregrinos, que entramos neste mundo aqui, eleitos do Senhor, e que vamos até o final, por causa da graça deste Deus, que nesta peregrinação que nós não vamos passar por lutas, que nós não vamos passar por adversidade. Vejam que esta adversidade que nós estamos passando nesta geração, desta pandemia, ela vem sobre crentes e descrentes. Muitos crentes estão morrendo, muitos crentes estão sofrendo, muitos crentes padecem de várias necessidades igual o ímpio. Mas a promessa que nós temos aqui é que o Senhor vai guardar o seu povo e vai levar o seu povo até o final. Vai guardar a alma do seu povo, vai fazer com que o seu povo persevere. E o salmista também aqui, pelo Espírito, o Espírito fala conosco que assim como ele olhava para os montes, ou seja, lá em Sião, lá em Jerusalém, aonde estava o templo, a arca, nós também devemos olhar para um monte, como diz o reverendo Nicodemos, mas é para o monte do Calvário. Nós devemos olhar para Cristo Jesus, da onde vem a nossa salvação, a nossa redenção, da onde vem o nosso escape. Ele próprio disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em meio a essas lutas, meus irmãos, busquem refúgio em Cristo Jesus. Eu termino olhando lá para o Novo Testamento, e gostaria que você abrisse comigo, lá em Romanos, no capítulo de número 8, vejam que Paulo, ele falou a mesma coisa, só que com outras palavras, que o Senhor é aquele que nos guarda. Romanos 8, versículo de número 29, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, Ele nos amou. O Senhor então aqui nessa terra, Ele nos chama soberanamente, e depois do chamado, nós somos então justificados, e depois lá no final seremos glorificados. Mas nesse ínterim, até a nossa glorificação, nós estamos aqui peregrinando.
E dentro dessa peregrinação, nós vamos passar por muitas lutas, por muitas adversidades, mas é certo que Deus vai nos guardar, e é certo que Deus vai nos levar até onde Ele prometeu, que Ele disse: os que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas estas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Veja agora o que passamos aqui. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai poder nos separar do amor do Senhor. Por quê? Como diz o salmista, lá no Salmo 121, porque Ele é aquele que guarda o seu povo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Tenha um ótimo dia do Senhor, e eu convido você a meditar mais e mais nesse salmo. Vamos orar. Senhor, nós, neste momento, Deus, elevamos nossos olhos, Deus, não para um monte físico, mas para o Senhor, que está presente em todos os lugares, que é o Deus do pacto, Deus da aliança. E nós rogamos, Senhor, que Tu venhas nos socorrer nesses dias tão difíceis que nós estamos passando. Eu peço pelos meus irmãos que estão doentes, peço por toda a amada igreja que está sujeita a passar por isto, mas peço, Deus, principalmente, que em todas estas coisas o Senhor aumente a nossa fé, que a gente possa, Deus querido, crescer como igreja, crescer como Teu povo, ser mais parecidos com o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Seja conosco, Deus, nós estamos aqui reconhecendo que a resposta vem de Ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe, irmãos.